Bem-vindos, amigos, à edição 486 de Alvorada Cultural, 7ª temporada. E a cada ano tem alguns temas recorrentes que se repetem. A defesa do FAC, Fundo de Apoio à Cultura, mobiliza todo ano a comunidade artístico-cultural brasiliense. Este ano se reuniu em uma assembleia no Teatro Dulcinea de Moraes. Quase 500 pessoas desbordaram o Dulcinea em uma das maiores manifestações que a cultura conseguiu em apoio ao FAC. Vamos assistir neste programa a alguns depoimentos, demandas, críticas, sugestões que nossa comunidade levou até a Assembleia. Assistam. Primeiramente, dizer que esse espaço é um espaço lindo, incrível. Fiquei muito orgulhosa quando eu cheguei ali na porta, vi lotado. Meu Deus do céu, vai dar certo. E queria falar um pouco sobre a questão da importância que é atualmente os conselhos regionais de cultura, que foi uma grande sacada da área cultural do Distrito Federal, e que isso tem que servir como uma grande ferramenta de lutas, que é a regionalização, que é também os núcleos de conselheiros que tenham consciência, querendo ou não, os conselheiros têm a consciência da importância dessa integração, têm a consciência da importância das lutas, então devemos sim estar próximos aos conselhos regionais. E para somar a todas as outras vozes que passaram por aqui, eu pensei em trazer uma proposta de metodologia de lutas que a gente precisa ter. Por quê? Porque foi falado aqui, eu acho que todos devem ter essa ciência, de que é extremamente importante a gente ter uma luta permanente, porque eu fiz aqui uma análisezinha assim, superficial sobre as pautas que a gente tem hoje. Desde da questão do fim da pasta de diversidade cultural lá da Secretaria de Cultura, da aceitação da lista tríplice, a lei do silêncio, que é uma luta já meio que antiga nossa, que precisa ser pautado, o FAC, Conexão Cultura, os 15% do FAC para a produção gospel. A gente precisa discutir isso. Se é para ser gospel, tem que ter matriz africana também, não é só cristianismo. Não é só o cristianismo, não temos só essa galera fazendo cultura, o pagamento de multa na lei antipicho, que é uma luta nossa que a gente está tentando se rearticular agora com esse novo governo para a gente trabalhar um novo decreto para resolver esse problema, que é um problema nosso também da área cultural. Então, tudo isso, todas essas pautas, para concluir, ela deve ser uma luta permanente. Então, eu proponho que a gente faça uma jornada de lutas da cultura do Distrito Federal, onde a gente monte um comitê permanente, que acompanhe, que faça datas, que qual vai ser nossa primeira luta? Vamos lá ocupar a Secult. Qual é a segunda? Vamos fazer um ato no Buriti. Qual a terceira? Vamos fazer uma blitz na Câmara Legislativa do Distrito Federal com vários segmentos para fazer o apanhamento de quais deputados podem mesmo estar nessa luta com a gente. E atividades, para concluir mesmo, e atividades locais nas regionais. Vamos fazer atividades na nossa Santa Maria para discutir as questões das pautas e tentar traduzir isso numa jornada de lutas que com certeza vai ser vencedora se todos aqui se acompanharem e estiverem presença nessa luta que é muito importante para todo segmento. E obrigada. Para além de dizer que o FAC é nosso, trouxeram outras preocupações. Eu acho super pertinente, de fato, precisamos dizer que o FAC é nosso, precisamos ter lançamento digital, assim como a LOC determina, até 30 de abril, até 31 de agosto, o segundo bloco, mas de fato eu acho que estão de fora uma série de outras preocupações que são tão relevantes quanto, e eu acho que a gente perde um pouco de força quando o foco é apenas o monetário, como disse João Pomasso, e a gente não está falando do número de pessoas que a gente envolve, ou assim como disse o Januário, que também da relevância que a gente tem, os resultados que a gente traz para a comunidade, mas também quando a gente deixa de brigar e deixa de ocupar espaços e de se posicionar em relação àquilo que está acontecendo, não apenas aquilo que virá. Quantos aqui disseram alguma coisa dos editais diárias, do regionalizado, que está parado há 6 meses, minha gente? E não são analisados a documentação de admissibilidade. E inúmeros proponentes estão parados e sem receber. O edital de audiovisual do ano passado também
a gente nem teve a segunda fase, a análise dos recursos. A gente tem um CAFAC parado há praticamente 4 meses, que não faz uma análise de processo. A gente tem dezenas de proponentes que tiveram seus termos de ajustes vencidos, e por mais que essas pessoas tenham o direito de renovar os seus contratos, eles foram vencidos, porque essa gestão não assinou, não fez análise desses contratos. A gente tem dezenas de pessoas que estão, algumas fora do país, outras fora do Distrito Federal, realizando cursos de mestrado e doutorado, que não sabe se continuarão recebendo a cada mês o valor de sua bolsa para terminarem o seu mestrado, terminarem o seu doutorado, terminarem a sua graduação em artes. Porque, de fato, essa gestão até agora não lançou conexão. A gente tem uma gestão que fala na cara daqueles que são conselheiros, e desculpa não ter me apresentado essa parte, eu sou conselheiro do CAFAC, e é uma gestão que diz na cara de nós, conselheiros, que a sociedade civil não deveria estar presente nos conselhos, nem no CAFAC, nem no CCDF. E a gente tem se mantido calado em relação a isso. É uma gestão que já disse na cara da gente que a Miroski, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil e de como se estabelecem parcerias, né? Assim como o Henrique disse aqui, com o Festival de Brasília, nós tivemos nas 2 últimas edições dos 2 melhores festivais, certamente dos últimos 20 anos. E isso graças a uma parceria com uma entidade da sociedade civil. Nossa, gente, bom, boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Quem me conhece sabe que eu faço parte da luta da cultura nesse país há pelo menos 29 anos. Então eu queria aqui agradecer a vocês, nós pedimos uma contribuição espontânea, porque realmente manter o teatro funcionando é muito caro, e nós pegamos a Fundação Brasileira de Teatro com uma dívida de 280 mil em conta de luz. E desse valor nós conseguimos identificar pelos gastos médios da faculdade e dos finais de semana do teatro, pelo menos 160 mil. Os outros 120 mil, provavelmente, com certeza foram usados com diversas outras ações, mas realmente excede, inclusive, a nossa capacidade de manter o teatro aberto. Então, nós não cobramos a pauta jamais para a cultura, nós temos isso, inclusive, acordado com o Ministério Público do Trabalho, que faz parte das pautas sociais e da cultura, e também com o Ministério da Educação, através do Ministério Público do Trabalho, que é um acordo de diminuir multas por apoio social. Então isso aqui faz parte disso, a prestação de contas é feita e com certeza nós vamos prestar contas com as contas pagas e que ajudar com esse valor. Acho que hoje todo fico muito feliz de ver a casa cheia. Vou pedir para descer 2 ventiladores aqui para nós e sigam a pauta, estou junto, assino a lista junto, acho que temos muito que discutir mesmo. Eu acho que o patrimônio do Uncina, que é um patrimônio privado de interesse público, faz parte da negligência do Estado, não somente com as políticas públicas de fomento, mas como mantenedora dos espaços públicos de cultura, centros culturais e faculdades de arte. Acho que a gente vê um cenário bastante delicado, inclusive para as universidades e espaços de formação, e acho que essa união se faz cada vez mais importante e preciso. Parabéns a todos e força, gente, resistência. Então eu acho o seguinte, a última vez que eu estive, há 4 anos atrás, quando o Hollenberg também já estava querendo tesourar o FAC, eu falei, Hollenberg, crie vergonha, não faça isso não. Eu pedi, porque realmente não dá mais para estar voltando de 4 em 4 anos aqui de novo com esse mesmo problema, né? Realmente é muito sério isso. Então, vejo que é uma coisa que se vai se concretizando cada vez mais, se volta ao passado sempre. Então os caras não respeitam nada, desse país não se respeita mais nada. Ficar no Facebook também chorando não vai resolver nada, tem que ir para a rua e fazer isso aqui que nós estamos fazendo, essa é a minha opinião. Porque eu acho que foi na ditadura militar que a gente teve uma das maiores produções culturais no Brasil, entendeu? Em que o governo se vê tão coagido pela produção artística e cultural que pessoas têm que até que se mudar do Brasil. E eu acho que a gente não precisa nem deixar chegar a esse ponto. Eu vejo tanto de pessoas que tem aqui. E a proposta que eu faço é da colaboração de cada um. Já falaram de hashtag, eu proponho uma hashtag, sei lá, Arte Salva BSB, isso pode se expandir pelo Brasil, Arte Salva SP, Arte Salva RJ, Arte Salva Ceará, qualquer coisa assim, que as pessoas produzam vídeos falando como a arte salvou a sua vida, como a arte salvou a sua comunidade,
como a cultura tem um impacto. Falaram também desse relatório de impacto. Como isso é criado? Como eu vou divulgar? Não é para divulgar só para quem mexe com cultura, é para divulgar com a população, é para divulgar nas quadras, é para divulgar na periferia. As pessoas não têm um senso de mercado, as pessoas não têm um senso de quanto se é gasto em uma produção aqui do Subducina. Eu aposto que as pessoas que gostam de consumir um cinema, mas não têm dinheiro, às vezes não sabem desse movimento que está tendo aqui. Não basta só a gente falar entre artistas, tem que colocar para a população. Vai na rodoviária, faz um grafite lá, faz um lambe-lambe, faz um stencil, coloca o tanto que é investido, esse superávit que nós temos, quanto que impacta a comunidade, o mercado, a economia criativa, porque a arte também, além de tudo, ela é capaz de mudar hábitos. Eu acho que cada um aqui, expandindo o seu conhecimento, consegue mudar a cultura de Brasília, consegue mudar o público, consegue mudar a visão de política que nós temos, entendeu? Eu estou aqui, primeiro na condição de parlamentar, para marcar minha posição sempre a favor da cultura. Não mudo a minha posição de hipótese nenhuma. Não é um cargo, um espaço ou um alinhamento político que vai me fazer desistir daquilo que eu acredito, tudo que eu falei agora. Foi assim na defesa do FAC, vai ser assim na continuidade da defesa do FAC. O FAC não pode ser contingenciado, não será contingenciado enquanto a gente tiver forças para lutar naquela Câmara Legislativa. Precisamos sim ter instrumentos, ferramentas para blindar o FAC. O ano passado, na última legislatura, depois de uma luta tremenda, nós perdemos o Pelo 13, que é uma proposta de emenda à lei orgânica do Distrito Federal, e a gente tem que dar crédito para quem fez isso, que foi o meu companheiro de partido, Reginaldo Veras, mas nós perdemos na votação no final do ano. Mas nada como um dia atrás do outro. A legislatura mudou e nós vamos reapresentar uma proposta novamente para blindar o Pelo 13. E aí é importante toda a movimentação do setor cultural, para que o FAC não seja contingenciado, porque hoje enxergam o FAC como superávit, como se o FAC tivesse superávit. Ora, o FAC não tem superávit, ele é para ser reinvestido o tempo todo na cultura. Não tem essa de pegar superávit do FAC e colocar em outro lugar, isso não existe. Porque o FAC, ele foi criado e ele tem que ser mantido para o fomento, para a construção da cultura do Distrito Federal. Então a gente não pode imaginar que seja qualquer governo que vem assim dizer, olha, está sobrando dinheiro no FAC, eu vou lá pegar para outras finalidades. Isso não existe, não podemos trabalhar sobre essa hipótese. Então é necessário que a gente tenha uma ferramenta legal. E para mim, a ferramenta legal é uma emenda na lei orgânica, a lei máxima do Distrito Federal, dizendo o FAC não pode ser contingenciado e ele deve servir única e exclusivamente para a cultura do Distrito Federal. Isso é algo que a gente tem que trabalhar. Tenho muita tranquilidade para falar isso, porque já defendi essa posição sendo base de governo, já defendi essa posição sendo oposição ao governo, e agora, minha condição de líder do governo, eu, pessoalmente, mesmo que venha de cima, não voto dessa maneira. Vamos trabalhar para derrubar qualquer iniciativa de usar o FAC para outra finalidade. Em relação a várias falas aqui, eu achei que era interessante pontuar algumas coisas. Uma pessoa aqui questionou sobre o número de SEACs. Nós temos em torno hoje de 8.000 SEACs, ou seja, essa reunião está massa, mas a gente tem que mobilizar mais. No último edital, passaram em torno de 1.000 projetos. A mobilização tem que melhorar, porque está faltando proponente aqui. Levando em consideração que cada projeto tenha no mínimo ali 5 pessoas, então a gente está faltando 5.000 pessoas aqui, 4.500 pessoas. Então, gente, tá massa, tá legal, ninguém solta a mão de ninguém, mas vamos aumentar essa ciranda, viu? Porque ela tem que crescer. Eu tenho uma proposta a ser feita, mas aí vai depender do encaminhamento, porque há uma melhor que a minha, que é foradão, né? Mas a minha proposta é o seguinte, eu acho que a maior barganha que a gente tem é a rua. A gente tem que ir na rua no último momento e com um número significativo de pessoas. Eu acho que deveríamos sim montar uma comissão e tentar negociar, conversar, porque o nosso último tiro é a rua.
né? Então, se a gente puder montar comissão com vários segmentos, várias lideranças e também de várias cidades satélites, seria bem significativo, tá? Para finalizar, a gente precisa ganhar a população. Essa história de que a população tem que ser sensibilizada, está do nosso lado, tem que ser, nós somos bombardeados nacionalmente, como já foi dito aqui. A população não vê importância em ser financiada, em que nós sejamos financiados. Eles vêm sim na arte, eles adoram ver teatro, eles gostam muito de cinema na rua, música, circo, amam. Mas quando fala está saindo dinheiro, eles não veem importância disso e eles acham que isso só acontece no Brasil. Então a gente precisava também, eu pedi até agora para o deputado Cláudio Abrantes, se ele puder fazer esse documento para a gente, ter um levantamento de que países investem na cultura e qual o percentual disso. É importante também pontuar que hoje o FAC enfrenta diversas ameaças, principalmente também na Câmara Legislativa, onde nós temos um projeto que voltou a ser tramitado, que retira 15% do FAC e destina para eventos gospel. Nada contra o gospel, mas outras áreas não têm 15%, então nós não entendemos o porquê dessa manobra na Câmara Legislativa, que está sendo coordenada pelo deputado, vice-presidente da Câmara, deputado Dalmácio, que tem alguns representantes aqui hoje. Bem, é importante que a gente vá para as ruas, como já foi mencionado aqui, que a gente leve as nossas bandeiras, e como a gente fez ano passado, que levemos, no dia que a gente for lá para a Câmara Legislativa, levemos nossos banners com a marca do FAC, com nossos projetos, para que a gente deixe visível, principalmente para esses caras que escrevem leis aí, né? E cobre do governo. É importante ressaltar que esse governo, o governo do Ibanez, ele tem, essa semana, ele criou uma força-tarefa para regularizar templos evangélicos. Então ele está muito ligado à bancada evangélica da Câmara. E essa bancada ela tem que entender, a gente tem que fazer eles entenderem, né? Pelo diálogo ou pela força mesmo, tem que fazer eles entenderem que não é assim que se trata a cultura, que a cultura merece respeito. A gente está também nesse grande movimento resultado de uma grande unificação das mulheres. E eu vendo esse encontro hoje, com muitos amigos, muitas amigas, pessoas que a gente já constrói há muitos anos, me espelhou muito o que aconteceu agora no 8 de março, né? A gente tinha uma frente unificada de mulheres, conseguiu juntar 10 mil mulheres na rua, conseguiu fazer suas alas, cada uma em tom de carnaval, conseguiu juntar a sua galera, conseguiu trazer para a rua, conseguiu botar suas bandeiras, conseguiu botar o grito na rua. E acho que me soma aqui com várias falas, né? Quando fala, poxa, que potência é essa aqui, meu irmão? Sabe, o que a gente está lidando aqui? A gente tem mamulengueiro, a gente tem dançarino, a gente tem dançarina, a gente tem musicista, a gente tem galera do audiovisual. Então, esse potencial, acho que agora a gente, me somando aqui a fala da minha querida amiga que acabou de sair daqui, acho que é isso, a gente tem que conseguir botar o nosso bloco na rua. E essa é uma lacuna muito grande, né? Os últimos anos foram de muita produção. Eu consegui, com várias pessoas, sou produtora cultural e atuo com vários artistas, a gente já gerenciou mais de R$1 milhão, que são aí vários 20 projetos FAC. Eu entendo o que é esse impacto, o que a gente faz, estando nas comunidades, indo para Taguatinga, indo para Paranoá, indo para Ceilândia, indo para o Sol Nascente, todas aqui e todos aqui, a gente sabe desse impacto. Agora, acho que vale a pena a gente relembrar aí. Esses tempos difíceis, e concordo com a minha querida amiga que passou aqui, eles são importantes. O caos, ele é criativo. E a gente tem que saber lidar isso. Porque vão vir várias frentes. Hoje, neste momento, o Simples está debatendo a militarização das escolas. É muito importante ver o Cláudio Abrantes aqui, como defensor da cultura. Líder de um governo extremamente conservador, que quer colocar a visão da igreja dentro de todos os espaços. Então eu gosto mesmo de ver a presença dele, como virão outros deputados, porque a gente precisa responsabilizar. A gente precisa estar lá ocupando. É muito difícil a gente falar que a gente vai tomar conta da cultura enquanto está acontecendo a militarização das escolas, enquanto os hospitais estão sendo sucateados e até agora nada. Então, concluindo minha fala, eu acho que esse espaço aqui é um espaço extremamente necessário, não só para a luta do FAC, mas pelas lutas que virão nesses próximos 4 anos. Queria dizer uma coisa que eu acho que é importante nessa avaliação de conjuntura, que é o que eles falam sobre a Lei Rouanet, sobre o FAC, e eu ouço muita coisa nos bastidores da Câmara Legislativa, não é desinformação, não é estupidez, imbecilidade, é projeto político. O projeto político desses setores
é desmontar a cultura brasileira, é desmontar a cultura no Distrito Federal. Só a gente apresentando o que é a cultura e a importância da cultura para o Distrito Federal que a gente pode destruir, derrotar esse discurso falacioso. Isso é muito importante. Em tempos de militarização das escolas, eles querem militarizar as escolas, silenciar o estudante, eles querem a escola sem partido, sem diversidade, sem gênero, sem cores. É isso que eles querem. Mas nós precisamos apresentar um projeto cultural que seja na disputa do orçamento. A cultura é fundamental para o Distrito Federal. A cultura é fundamental para o GDF. A cultura mobiliza atores, paixões, afetos. A cultura mobiliza muito, muito orçamento. E eles querem silenciar, inclusive impedindo uma reforma séria, sólida, na lei do silêncio, que hoje é atrasada e atrapalha a cultura no Distrito Federal. Eu queria dizer para vocês que hoje faço parte, sou deputado distrital, o primeiro LGBT assumido que dá pinta na Câmara Legislativa. A gente está ocupando hoje o gabinete 24, nosso gabinete é 24, é o gabinete 24, esse é o nosso lugar, e a gente quer colocar à disposição de todo mundo que está aqui, o gabinete 24, na luta em defesa da cultura e lutar para pressionar o governo do Distrito Federal contra qualquer tentativa, qualquer sinalização de esvaziar o orçamento da cultura no Distrito Federal. Contem com a gente. Um abraço. Eu estive na Secretaria de Cultura e ouvi do secretário de Cultura que o superávit é o sonho. Ele está certo? O meu imposto, o seu imposto é um sonho? É muito bonito, eu acho legal. Eu adoro a relação de Cláudio Abrantes porque ele é da arte. Antes de tudo, isso é importante. Porém, a gente também tem que cobrar Cláudio Abrantes. Porque Cláudio Abrantes é o líder do governo. Ele é o nosso representante legal. A gente precisa cobrar ele. Há essa relação de tapinha. Eu não sou de dar tapinha. Sacou? O secretário de Cultura não é de Brasília. Quem deveria sentar lá era alguém indicado pelo líder do governo. Quem é contra isso aqui, quem é a favor, diga ui. É claro que a Secretaria de Cultura tem que ser ocupada por um brasiliense ou por alguém que faça arte aqui. Adão não está no paraíso. A fala de Adão não compete com o paraíso. Adão tem que cair daquela cadeira. Adão já chegou aqui. A minha relação aqui é derrubar Adão. Eu sou de... a minha relação aqui é derrubar Adão. Nós defendemos a preservação do patrimônio material e imaterial, musical e de qualquer tipo de cultura também do nosso país e do mundo. O que eu vim falar para vocês é o seguinte: eu estou passando por uma experiência. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu venho propor alguma coisa que fortaleça a nossa classe, a classe artística, a classe cultural de Brasília e do Brasil. Eu vim propor alguma coisa que eu estou sentindo na pele, que eu acho que a gente poderia tomar essa bandeira para a gente. É porque é o seguinte, tem um ano que eu estou trabalhando em prol, buscando um local para botar o museu. Eu descobri uma casa no Guará, que é a antiga Casa de Cultura do Guará, a primeira Casa de Cultura de Brasília, sendo deteriorada, abandonada e se caindo, se acabando, árvore caindo em cima, raiz entrando por dentro, para acabar mesmo. Parabenizar o Fórum de Cultura, uma entidade etérea, mas que mantém uma regularidade muito grande na mobilização e na atenção à forma como as políticas públicas ligadas à cultura no DF acontecem. Eu acho que é louvável, né, essa trajetória e essa atenção que o Fórum tem. Parabenizar a galera que está aqui, porque de fato vi algumas parecidas com essa, mas tão cheia não vi. Muito bom. Pedir licença para abrir um pouco a pauta, tá? Fazendo coro um pouco com o que já foi falado aqui pelo Seba, no sentido de que a gente tenha uma organização que ela pare de ser puramente reativa. O FAC traz um problema, a gente lota uma sala. É necessário que a gente tenha uma periodicidade maior na busca da garantia dos nossos direitos.
Porque quando a gente tem um problema como esse, o máximo que a gente consegue num momento de crise como esse, é igualar o que a gente já tem. Tem que sair desse lugar, a gente tem que começar a propor para melhorar o que a gente já tem. Eu acho que isso é possível com organização antecipada, para que essa galera também entenda que a gente existe, é numerosa e tem uma massa crítica consistente. Abrindo um pouco a pauta, eu queria fazer alguns informes e também fazer algumas propostas. Uma delas ligadas à LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura do DF. É uma lei que trabalha com incentivo fiscal e que ela depende de uma publicação de uma portaria anualmente para que ela possa funcionar. E hoje ela está paralisada porque essa portaria não foi publicada. É importante que essa portaria seja publicada. Existem muitos projetos, existe uma cadeia produtiva também importante ligada à LIC e que estão com os projetos paralisados porque essa portaria não foi publicada e não há uma explicação do porquê que isso aconteceu. É mais um sinal da forma como essa secretaria e esse governo está entendendo a economia criativa. Um outro ponto que eu quero trazer é o programa Conexões. É um programa que ele naturalmente pertenceu ao FAC. Hoje, a nova disposição da Secretaria de Cultura quer retirá-lo do FAC, apesar de ser pago com dinheiro do FAC, de todo modo. É um programa muito importante que trabalha a internacionalização, a nacionalização da cultura de Brasília, a qualificação dos agentes culturais locais, e hoje é um programa que também está paralisado. Eu queria falar um pouco da nacionalização dessa luta aqui, porque a gente, de todos os nossos companheiros de arte do país todo, que todos aqui viajam para festivais, então a gente tem uma rede nacional muito grande, só que nós somos os únicos que estamos perto do extinto Ministério da Cultura. Então nós temos quase que a obrigação de, como artistas aqui dessa capital, a ir lá também, invadir lá da secretaria para voltar a ser ministério. E além disso, retomar os editais, Clausiana, Carequinha, todos os editais que tinham, fazer todos os editais do Ministério da Cultura voltarem, e a gente só pode fazer isso também juntando com as bancadas que tem para gerarem emendas, para gerar verbas para esses editais voltarem. Então os deputados que estão aqui presentes, falar com o partido deles, e a gente também reunido com a Comissão de Cultura da Câmara, Senado, isso é fundamental para a gente garantir essas políticas públicas de nível nacional que influenciam totalmente aqui na capital. Então a gente tem que também juntar essa rede para marcar uma data de também ir nessa secretaria, na porta da secretaria, que não é mais ministério, que dói falar isso, que é Secretaria de Cultura. A gente retrocedeu já no governo nacional. E olha que no governo teve, a gente ocupou o FUNAT, ocupou e manteve. O que a gente resistiu o ministério que tentaram acabar, conseguiram. Eu estou aqui como mulher preta, como militante da cultura, no DF, nos segmentos de teatro, cinema, maquiagem, educação popular. Enfim, a gente está no corre. Eu gostaria de ressaltar aqui que cultura é identidade. Esse governo está querendo desmantelar a nossa identidade, a nossa diversidade. Só que a gente precisa ser estratégico. Essa reunião é estratégica? É estratégica. Cada um de nós moramos em uma regional aqui no DF. Nós somos multiplicadores. Em cada uma das regiões administrativas do DF existe um Conselho Regional de Cultura que faz parte do sistema de cultura. Esse governo já falou pra gente, eu também sou conselheira de cultura do DF, representação civil, nós somos em 4 e até agora, desde dezembro, nós não conseguimos trabalhar nada. A única coisa que a gente conseguiu fazer é ir até as regiões administrativas e identificar quais são os conselhos que estão desmobilizados, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão tentando fazer alguma coisa. Se a gente não atuar regionalmente, onde a gente mora, nas escolas que a gente mora, por meio das famílias, dos estudantes, da juventude, dos locais que a gente mora, não adianta nós nos reunirmos aqui, porque o sistema não vai funcionar. Então eu chamo vocês para essa ajuda. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Então, do mesmo jeito que o segmento gospel se organiza, tem suas células para falar sobre suas religiões, sobre sua fé, vamos então nos reunir regionalmente para falar sobre a nossa fé, sobre a nossa identidade, porque cultura é fortalecimento social. Cultura
não é só entretenimento. Nós, artistas, somos ferramentas de mudança social, de mudança política, e se a gente permitir que o nosso querido, para não dizer o contrário, secretário de Cultura, Adão Cândido, faça o que quiser, ele vai fazer como gado, vai tratar a gente como gado, e eu particularmente não sou gado. Então chamo vocês para a luta, para atuar regionalmente, fortalecer os conselhos regionais de cultura. Se vocês não conhecem, procurem saber, tá? Para que a gente possa fortalecer essas instâncias e pressionar lá na Secretaria de Cultura, nos equipamentos culturais, nas administrações regionais que também estão enfraquecendo essas instâncias de participação. É isso. Tem um livro para publicar? Você quer ser um escritor? O Sindicato dos Escritores do Distrito Federal pode te orientar e ajudar a realizar esse sonho. Venha, fale conosco.